Olha aí, né, meu amigo? Quem poderia imaginar, quem poderia esperar que o peso argentino iria se fortalecer frente ao dólar depois do fim do cepo cambial, da liberação do câmbio que o Javier Milei promoveu recentemente lá na Argentina? Eu já tinha falado sobre isso, sobre essa realidade, era uma possibilidade muito certeira e que tem se demonstrado de fato aí na prática, olhando os números, olhando os indicadores, né? Então, o peso argentino performou muito bem hoje, segunda-feira, dia 21 de abril, que é feriado aqui no Brasil, mas não é feriado na Argentina, então mercados funcionaram normalmente. E aí, de fato, houve uma grande correção em relação ao pico que o peso argentino teve lá atrás, quando houve essa liberação, a cotação oficial no caso. Eu expliquei em um vídeo aqui no canal por que isso tinha acontecido lá, e era mais do que evidente que haveria uma correção logo na sequência. Agora a cotação caiu para 1.065 pesos, né? Chegou a cair para isso aqui no decorrer do dia por dólar, então é uma queda considerável, uma valorização muito boa que demonstra, de fato, uma confiança que o mercado deposita na recuperação econômica da Argentina. O pessoal do The Economist, inclusive, né, publicou recentemente que o Milei quer transformar a Argentina em uma economia normal, pois é, sem aquelas loucuras socialistas do passado. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, veja então a questão da cotação aqui do peso argentino em relação ao dólar. O Rafael Lima trouxe aqui no Twitter dele um gráfico a esse respeito, do canal Ideias Radicais. Você pode me seguir aqui no Twitter também, tá? Só procurar Quintessência, você me acha ali, Essência Quint, que é o nome de usuário. Eu sempre posto conteúdos diferentes lá no Twitter, vale a pena me seguir, né? No X, como você preferir. Enfim, ele trouxe o gráfico aqui mostrando, né? Aqui está o câmbio do dólar em relação ao peso argentino, e aqui foi a liberação do fim do cepo cambial, né? Aconteceu neste dia e logo na sequência, olha essa queda, esse despencar, trazendo a cotação para um patamar bem abaixo do que estava durante muito tempo, meu amigo. Para acho que lá 2023, provavelmente, né? Então, é uma apreciação de 20%, né? Desde que houve a instauração do câmbio flutuante. Ou seja, estava mais ou menos aqui quando isso aconteceu do câmbio flutuante, caiu para cá. Olha a valorização que aconteceu nesse período. Também é um ganho em relação a esse governo Milei no decorrer, né? Só que ou tem uma outra página que trouxe, é uma página em língua espanhola, que trouxe o recorte desse gráfico, né? Mostrando a subida que aconteceu lá atrás com a liberação do câmbio e a descida agora, trazendo isso para um patamar. Isso nem foi no decorrer do dia, foi em determinado momento que caiu para 1.071 pesos a cotação, no patamar abaixo do que estava antes. Ou seja, melhorou, né? A economia da Argentina está tão solidificada em bases, em estruturas corretas, precisas, ortodoxas, que isso que era para ser um choque monetário, um choque cambial, né? Um choque cambial, acabou sendo uma boa notícia para a economia da Argentina, com a reversão para um cenário que estava acabou sendo abaixo dos 1.074 pesos por dólar americano que existiam ali na questão dos controles cambiais quando eles estavam ainda vigorando plenamente. Ou seja, a moeda da Argentina já se recuperou plenamente desse ajuste que aconteceu. Um ajuste que, inclusive, um cara comentou aqui embaixo, logo na sequência a esse respeito, do dólar blue, que é a cotação não oficial, né? A cotação extraoficial, mas é o dólar de mercado, que é o que realmente importa. E esse padrão aqui de subida brusca da cotação do dólar quando do fim do cepo cambial aconteceu para aproximar a cotação oficial do dólar blue, ficou bem perto mesmo. Agora houve essa correção que provavelmente vai levar a uma correção do próprio dólar blue,
Pois é, isso provavelmente vai acontecer. O preço do dólar no mercado vai cair para se ajustar à nova realidade por causa da estruturação positiva que a economia da Argentina tem observado nos últimos tempos. Isso aqui é uma excelente notícia em todos os aspectos. Então, de maneira geral, o dia de hoje foi muito bom para a economia da Argentina, uma estabilização real de uma moeda que perdeu muito valor de mercado ao longo dos últimos anos, não sem motivos. Dinheiro foi impresso como se não houvesse amanhã, mas isso aqui, mais do que qualquer outra coisa, mais do que gráficos, do que análise de preços, mostra como que a inflação na Argentina já parou. Estamos aí há 9, quase 10 meses de inflação zero na Argentina em matéria de impressão de dinheiro, em matéria de expansão da base monetária. Isso aconteceu em meados do ano passado. Agora nós estamos vendo consolidados as consequências desse fim de impressão de dinheiro. É isso que acontece quando nós temos um cenário tão favorável para a economia. A moeda se estabiliza. Ah, mas a cotação aqui tá patética, né? Tá ridícula comparada com o real, porque o real tá aí abaixo de 6 por dólar, né? E aqui tá 1.065. Beleza, o que importa é a variação desse câmbio, não é o valor nominal hoje. O que importa é a variação. Isso é o que realmente conta para medir a estabilidade da economia. Pega a moeda brasileira, você vai ver que não tem estabilidade nenhuma, né? Em uma janela de 12 meses, a moeda argentina está caminhando para uma estabilidade muito positiva, que vai fazer o quê? Vai, obviamente, levar o país a se apreciar economicamente como um todo. Bolsa de valores, títulos, investimentos diretos, tudo isso vai ganhar valor lá na Argentina, né? Um cenário muito positivo de maneira geral, tanto que o The Economist aqui já pontua, né, o quanto que a economia da Argentina está se revigorando e se transformando naquilo que de fato, né, deveria ser uma economia saudável em qualquer país. O The Economist fala que a recessão profunda na qual a Argentina estava mergulhada antes agora cede espaço para um forte crescimento econômico e ele vai ser duradouro de fato. Pobreza está caindo na Argentina, a inflação está, enquanto aumento de preços, está muito mais controlada do que antes, em níveis de 5, 6 anos atrás, e estabilizado nesse patamar. E agora, com a liberação do câmbio, que era um problema seríssimo na Argentina, causado pelos governos kirchneristas, há uma confiança maior para os investimentos. Isso se reverte e se reflete justamente nos números apresentados pela economia da Argentina. Está muito cedo ainda para a gente medir os efeitos de longo prazo, os efeitos duradouros. Poucos dias que essa medida foi tomada e as repercussões ainda estão no campo da observação especulativa. Mas a tendência que nós temos visto aí nos últimos 14 meses, nesse período do governo Milei, 15 meses praticamente, é de melhora econômica em todos os cenários. A gente observa ainda, a Argentina segue sendo um investimento arriscado, ainda é um país que está num processo de turnover, de recuperação econômica, mas os indícios apontam para um futuro muito promissor. E o resultado de 2025, crescimento econômico, câmbio, inflação, vai ser muito importante para determinar o futuro da Argentina, para determinar as próximas décadas, provavelmente. Porque se esse tipo de política econômica correta, ortodoxa, seguir sendo adotada, mantida lá na Argentina, realmente o futuro para os hermanos tende a ser muito promissor. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.